Tema de hoje: Deus estava em Cristo. 2 Coríntios 5:18-19 diz: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Por que foi necessário que Deus encarnasse e vivesse como homem? Por que Jesus precisou morrer para nos salvar? Todas essas questões são importantes e ajudam a compreender a obra da reconciliação. Depois de entender que o homem estava separado de Deus e não poderia mudar por si mesmo sua própria condição, fica mais fácil elucidar por que Jesus veio. Somente Ele possuía condições de mudar e reverter a inimizade humana para com Deus. O texto de 2 Coríntios afirma que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, em primeiro lugar, só Jesus pode salvar. A Bíblia é muito clara e enfática em apresentar a salvação por meio de Jesus. Não há ninguém mais que tenha autoridade para salvar os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho não é a prática de boas obras, tampouco ir à igreja ou buscar religiões. O caminho é Jesus. Ele declarou que a única forma de ir ao Pai Celestial é por meio dele. O resto é mera consequência. A própria Bíblia declara que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Foi a forma que o Pai escolheu para nos salvar. Não há mais ninguém, além de Jesus Cristo, que possa fazer algo pela condição espiritual do homem. Em segundo lugar, somente Jesus viveu sem pecado. O único ser humano gerado sem pecado e em plena santidade foi Jesus. Isso somente porque quem o gerou foi o Espírito Santo. Já José, seu pai adotivo, por mais dedicado que fosse a Deus, jamais poderia gerar um filho sem pecado. Quando o anjo Gabriel anunciou as boas novas a Maria, falou assim em Lucas 1,35: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Note que o anjo chamou de ente santo. Disse também que era o próprio Deus a gerar seu filho. É justamente isso que faz de Jesus Cristo o único qualificado para nos salvar. Ele nasceu sem pecado. Não apenas nasceu, mas viveu sem pecado todos os dias da sua vida. Olha o que diz a palavra em Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. 2 Coríntios 5,21 diz: Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qualquer pessoa que morre em pecado prova a condenação eterna. Somente Jesus poderia morrer e não ser condenado. Ele não tinha pecado algum. Por isso Jesus, tanto nascido em santidade, quanto conservado assim por toda a vida, fez-se candidato único a Salvador, com autoridade para morrer no lugar de cada um de nós, que já nascemos sobre a condenação do pecado.
Quando a Bíblia afirma que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, em 2 Coríntios 5,19, é porque ele não podia estar em mais ninguém. Não havia, nem jamais houve ou haverá qualquer outra pessoa qualificada para morrer pelos pecadores. Jesus é o próprio Deus encarnado, o qual veio pagar uma altíssima conta de pecado, justamente por não haver ninguém mais que pudesse fazê-lo. O único de quem a Bíblia dá testemunho de ter vindo ao mundo para realizar tão preciosa obra é, de fato, Jesus. Por isso, é somente por meio de Cristo que se dá a reconciliação do homem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.